Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras. E no episódio de hoje vamos falar sobre pesquisa acadêmica na área de redes, medições da internet e como isso pode ajudar a resolver problemas reais da operação, por meio da colaboração entre academia e mercado. Esse é um episódio do nosso quadro Roteamento de Ideias. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade, com seus amigos. Agora, você também pode acompanhar o Camada 8 em vídeo pelo YouTube. Visite o nosso canal no YouTube, o NICBR Vídeos, navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você usa o Spotify, pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Mas antes de irmos para a conversa, vamos aos avisos iniciais. Anote na sua agenda a data da Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil. Ela vai acontecer de 7 a 11 de dezembro de 2026, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, capital. Na segunda e terça, dias 7 e 8, teremos os encontros do GTR e GTS. Na quarta e quinta, 9 e 10, realizaremos o IX Fórum. E na sexta-feira, o último dia, dia 11, teremos o Fórum Backup. Esperamos encontrar vocês lá. Também se inscreva para o nosso curso do programa AceleraNet. Teremos a primeira turma de 2026 da formação técnica de ISPs, de 24 a 28 de agosto, em Boa Vista, Roraima. Então não percam! O convidado de hoje é o Pedro de Botelho Marcos, professor doutor na FURG, Universidade Federal do Rio Grande. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Seja bem-vindo, Pedro Botelho, aí para o nosso podcast, o Camada 8. E como já é de costume, a gente pede ali para o nosso entrevistado falar um pouco de si. Então, quem é o Pedro Botelho e aonde você trabalha? Tenho medo de falar de onde você trabalha, porque muita gente confunde. Então, fale você mesmo. Então tá. Primeiro, agradecer o convite do Nick para estar aqui no Camada 8. Sou ouvinte assíduo do podcast, então feliz de estar aqui. Eu sou engenheiro de computação na minha graduação. Sou mestre e doutor em ciência da computação. Fiz a minha graduação na FURG, Universidade Federal do Rio Grande. Fiz a minha pós-graduação na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São duas universidades amigas, parceiras, estamos próximos. Estou localizado na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, bem lá no sul. E hoje trabalho no Centro de Ciências Computacionais da Universidade Federal do Rio Grande, fazendo pesquisa na área de redes de computadores, funcionamento da internet e também ministrando a cadeira de redes de computadores e a cadeira de arquitetura da internet. Então, basicamente, essa é a minha base, né? Então você comentou aí que você é professor da área de redes, que você tem várias pesquisas também na área de redes. Eu queria saber como que você adentrou nesse mundo, por que te chamou mais atenção? Até porque quando a gente vê pessoas que são da área de computação, elas geralmente gostam muito mais de desenvolvimento e redes acaba sendo jogado de lado, e você tá me falando aqui que você segue redes e é uma paixão redes, certo? Certo. Aqui tem um pouco de influência, né? A gente sempre diz que a gente olha para pessoas e acaba de alguma forma se inspirando. Eu me criei numa casa com computador desde sempre. O meu pai era analista de sistemas e ele trabalhou na implantação da rede da universidade lá em Rio Grande. Então eu desde sempre tive contato com a área de redes e acabou quando eu entrei para fazer a minha graduação eu já tinha esse certo interesse pelo exemplo dentro de casa, e aí na minha pós-graduação eu segui trabalhando com isso, e aí foi natural o caminho para fazer pesquisa nessa área, porque uma das coisas que eu busco fazer dentro das pesquisas que eu faço é gerar algo que produza impacto para as pessoas. E quando a gente trabalha com a internet, a gente acaba afetando todo mundo com as coisas que a gente desenvolve, né? Então foi dessa forma que eu acabei migrando por esse caminho. E aí eu acabei me conectando mais com isso no momento que eu passei a ter desafios de pesquisa, de entender coisas, de por que talvez a internet teórica não era exatamente igual à internet prática, né? Ou por que eu via alguma coisa e aquilo não se comportava. E eu acabei me conectando com a comunidade de operação de redes e adentrando nesse mundo, digamos assim. Não, mas assim,
esse mundo de redes, a gente sempre ouve falar que não muda muito, né, Moreiras? Porque você vê lá o IPv4 é de 81, de 83, que começou lá a entrar em produção. O IPv6 é lá de 98. Tem pesquisa para fazer, Moreiras? O que você acha? É duvidoso, né? Não sei, o Pedro talvez esteja enrolando a gente lá. Não. Assim, existe esse mito que não há pesquisa na área de redes justamente porque a gente segue usando os mesmos protocolos que a gente usa desde sempre. O protocolo IP, o BGP, né, o DNS, a gente está sempre... Só que teve uma coisa que mudou muito ao longo do tempo, que é o uso que a gente faz de redes. E aí, no momento que a gente mudou o uso, a gente passa a ter desafios cada vez maiores para resolver. Por exemplo, há 30 anos atrás, as pessoas talvez não imaginassem as aplicações que a gente tem hoje rodando na internet. Essas novas aplicações trazem novos desafios e a gente precisa fazer pesquisa para resolver esses novos desafios, porque a gente cada vez depende mais de soluções que rodam em cima da internet. Pedro, na tua trajetória, a gente vê você aparecer muito nos eventos aqui que o NIC-BR faz, no X-Forum, no GTR. Você tem uma proximidade muito grande com o operacional da rede. Na minha curta experiência acadêmica, eu sou mestre, não sou doutor, mas eu tive uma experiência de tentar começar um doutorado e eu escolhi um tema que tinha muito a ver com produção e a coisa não foi bem, porque o problema que eu tinha escolhido para resolver, o mercado resolveu ele em 6 meses e o doutorado era para durar um pouquinho mais do que isso daí. Hoje eu olho para isso, eu olho a pesquisa como, vendo talvez até um pouco de fora, né? Acho extremamente difícil, porque as coisas acontecem muito rápido no mercado. Como que é isso para você? Como que você consegue conciliar, escolher temas que estão aqui no dia a dia da operação e ainda assim colocar isso dentro de uma pesquisa acadêmica que às vezes precisa de um aprofundamento maior, de um tempo maior para se resolver? Bom, é uma pergunta um pouco complexa, porque como tu falou, o mercado tem demandas que eu preciso disso para ontem. Às vezes a gente conversa com o pessoal de operação de rede e eles dizem, eu não posso esperar 1 ano, 2 anos para eu ter uma resposta para isso. E às vezes o mercado resolve, mas não resolve por completo, mas talvez resolva de uma forma que vai resolver o dia a dia dele. Tá? A maior parte dos casos vão estar cobertos. Como é que eu faço para tentar mapear essas coisas, né? Tu comentou sobre a inserção dentro da comunidade do NIC, dos eventos, e aqui eu acho que é importante destacar algumas coisas nesse aspecto. Eu fui feliz de encontrar no caminho pessoas dentro dessa comunidade que abriram portas para mim. Não só pessoas, como entidades, assim, que me facilitaram muito esse processo. É ruim, às vezes, quando a gente vai nominar, porque tu pode sempre esquecer de alguém, mas eu quero nominar 3 pessoas aqui que eu considero muito importantes na trajetória que eu tive para inserir nessa comunidade e também depois entidades que me ajudaram nesse processo. A primeira pessoa da comunidade que eu conheci foi o Ayub. Em 2017, eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado e aí eu me deparei com uma solução que eu disse assim, isso aqui talvez não faça muito sentido, tá? E aí eu disse, eu não conheço nenhum operador. Como é que eu entendo se isso faz sentido ou não? Lista de e-mail de operação de rede. E aí eu disparei um e-mail para a lista da Nanog, tá? Que é a lista de operadores de redes da América do Norte, porque era uma lista que eu estava inscrito para acompanhar discussões sobre operação de rede. E o Ayub foi uma das pessoas que me respondeu. E ali eu tive um contato com o Ayub, ele me esclareceu algumas dúvidas e, ok, vida seguiu. 2020 eu estava fazendo outra pesquisa. E aí, novamente, me deparei com um problema que eu não sabia por que aquilo acontecia. Lista de e-mail, outra pessoa muito ativa nas listas de e-mail, Douglas Fischer. Mandei e-mail pro Douglas, algumas horas depois a gente estava numa conversa e ali eu entrei na comunidade. Porque o Douglas me apresentou para pessoas, que me apresentaram para outras pessoas, e ali eu ganhei essa conexão. E no meio desse processo entre o Ayub e o Douglas, eu conheci o Damito. Mas naquele momento eu só conheci ele. Só assim, ok, aquela pessoa é o Daniel Damito. Tá, beleza, uma pessoa que eu conheci. Só que depois, em 2023, eu passei a ter proximidade com o Damito. E aí a gente começou a colaborar fortemente, desenvolvendo pesquisas na área
de soluções para mitigação de negação de serviço, análise de tráfego de DDoS. Então a gente faz muita pesquisa hoje e o Damito é um cara que tá sempre dando todo o suporte que a gente precisa. Eu não sei até que ponto eu posso explicitamente mencionar isso, mas não só o Damito, a equipe da Sage Networks é uma grande parceira em todas as empreitadas. Eles já foram a Rio Grande nos visitar lá, conhecer a nossa praia, né, e passear pela cidade. Então, teve toda essa parte da comunidade de operação. E do ponto de vista de entidades, eu tive suporte de 2 entidades. Primeiro, do LACNIC, que tem um projeto de cooperação de pesquisa com a FURI lá em Rio Grande. Então, o LACNIC começou a me levar para os eventos. E ao me levar para os eventos, eu comecei a criar proximidade com o pessoal do NIC-BR, lá no México, Fernando Moraes, lá em Mérida, que a gente começou a conversar de maneira mais próxima, até hoje, que a gente colabora mais ativamente nos projetos, né? Mas houve esse passo de inserção, e aí quando eu circulo nesses ambientes, acaba que eu escuto coisas que talvez o operador pense que aquilo não é um problema de pesquisa, mas na verdade aquilo acaba se tornando um problema de pesquisa. A gente poderia dizer que eram como investidores anjos, só que de conhecimento, né? Exato. Eles trouxeram conhecimento para você e aí você conseguiu desenrolar. E tudo em cima de um problema, né? Você já estava com uma pesquisa e você foi começar a caçar a solução e aí você caiu nessas pessoas que resolveram o seu problema, né? Exato, que começaram tanto a esclarecer, eu brinco que são os meus consultores, assim, eu tô fazendo uma pesquisa, eu me deparo com uma situação, mando um e-mail, chama no WhatsApp, ou qualquer um dos 3, ou outras pessoas também que me ajudam muito, e olha, o que é isso aqui? Ah, pode ser tal coisa, pode ser outra coisa, tá, vou analisar, vou confirmar, e acaba que isso, quando a gente vai trazer um resultado de uma pesquisa, se torna muito valioso, porque a gente faz a conexão da parte científica com a parte operacional. E é aí que tu faz o impacto. Porque senão fica aquela coisa assim, tu tá estudando no laboratório, mas tu não sabe se aquilo é de verdade, né? E aí uma das coisas que eu tenho tentado fazer ao longo desses anos é estreitar essa relação e dizer tanto pro pessoal da operação que a gente pode colaborar, né? Porque a gente faz coisa relevante na parte acadêmica também. Cara, é muito legal isso daí, porque eu acho que não é tão comum, né? A gente vê muita pesquisa acadêmica, também tem seu valor, também é interessante, mas vendo as coisas lá pro futuro, lá, vendo a internet do futuro. Como seria se eu não tivesse o IP e fizesse uma internet, por exemplo, toda roteada pelo conteúdo? Como seria se eu não tivesse tal coisa e fizesse... Quer dizer, testando ideias, assim, bastante diferentes, para algo que talvez a internet possa evoluir para lá em algum momento, mas não vai ser agora, não vai ser nos próximos 10 anos, vai ser em algum momento talvez, e com ênfase no talvez, né? E você tem aí algo com muito pés no chão, né? E trazendo benefício e retorno para a sociedade ali de uma forma rápida, de uma forma bem interessante. Eu acho isso muito legal. Vem até de um estreitamento, né, da academia junto com o operacional, né? De você tá próximo dessas pessoas e tá próximo dos eventos, como você falou do LACNIC, aqui do NIC-BR, que te deixa encontrar problemas reais e resolver esses problemas, certo? Eu acho que assim, pegando no ponto que o Moreiras falou sobre enxergar no futuro, né? O papel da pesquisa é esse, né? A gente faz pesquisa que pode ser de 2 maneiras. Uma, tentar resolver um problema que está na nossa frente, a gente diz, eu preciso resolver isso. Ou talvez pensar que em 20 anos algo pode acontecer e se algo acontecer, a gente já tem uma solução. E aí essa pesquisa, que às vezes é focada em 20 anos lá na frente, faz com que as pessoas tenham uma percepção que o que a gente está fazendo não é tão relevante, porque aquilo não está resolvendo um problema do momento. Só que o papel do pesquisador é pensar lá na frente e às vezes a gente tá vendo alguma coisa que as outras pessoas ainda não estão vendo. E a gente vê pelo treinamento que a gente tem. Assim como o pessoal de operação sabe muito mais do que a gente sobre como que as coisas acontecem, como que o BGP acontece de verdade e não no papel, quando a gente tá dizendo, esse prefixo vai propagar assim ou assado, né? A gente na parte de pesquisa tá lá. E às vezes tem muita pesquisa que dá errado e vira nada, porque aquilo não se concretiza. Mas tem pesquisa, por exemplo, que se torna algo relevante. Até um dos exemplos que a gente tem é a questão de redes definidas por software, que quando surgiu, as pessoas não davam muita bola, achavam que aquilo ali não ia virar nada, e hoje todo o grande data center funciona baseado nisso. Ou seja, quem desenvolveu estava olhando lá na frente. Há de se fazer o meia-culpa também, que
ainda dentro da academia e na área de redes, eu posso falar isso porque eu acompanho o que o pessoal anda fazendo, existe pesquisa que as pessoas às vezes estão resolvendo não problemas ou coisas que nunca vão efetivamente se resolver, né? A gente fala um caso bastante típico, é a questão de tu implantar QoS na internet, né? Bom, tu tem sistemas autônomos, cada um tem os seus interesses, eu não consigo ver, por mais que no papel tu resolva, alguém concordando em vamos estabelecer um caminho dedicado com qualidade de serviço para atender isso, porque cada um tem o seu interesse econômico. Então a pessoa tá resolvendo um problema, mas tem uma coisa de operação de rede que faz com que aquilo ali não seja possível de ser resolvido, e essa questão de operação não vai mudar, né? Então, ou questões de vamos mudar o BGP e fazer um novo protocolo de roteamento. Cara, tu não vai tirar o BGP da internet. Já tentaram isso com o IP, né? Exato. Tentaram com TCP, com DP, até tiveram que criar o Quick, né? Porque é muito difícil a gente mudar a parte da infraestrutura, né? Exato, e aí uma das coisas é que as pessoas não pensam, pelo menos isso aí, na retrocompatibilidade. Será que eu consigo manter o que eu tenho e aprimorar? Ou seja, uma das coisas da gente fazer pesquisa com foco ali no atual é também pensar, assim, é o benefício imediato, é o impacto que tu tá causando para as pessoas com aquilo dali. Pedro, eu acho que não é nem só a retrocompatibilidade, mas é ver a coisa de uma forma mais ampla, né? Eu brinquei agora há pouco com a questão do IP, do IPv6, obviamente, né? Eu acho que todo mundo entendeu, mas, bom, ok, não é retrocompatível, mas é porque... mas também ninguém olhou o fator econômico, o fator administrativo, tudo que tem dentro das empresas para fazer isso dentro das soluções, né? E talvez essas soluções que se aplicam de forma mais imediata, você meio que é obrigado a olhar isso de uma forma mais imediata também. O ponto todo é que a gente precisa entender se aquilo vai ser usado na prática. E aí isso tem que ser quando a gente vai começar uma pesquisa, tu tem sempre quais são os requisitos que eu tenho dessa pesquisa, né? Qual é a pergunta que eu quero responder, quais são os requisitos que eu tenho e quais são as premissas que eu vou assumir sobre o cenário que eu vou lidar. E hoje, fazer pesquisa sobre internet, uma das premissas ou um dos requisitos que a gente tem que ter é assim, eu não posso mudar nada dos protocolos clássicos, porque senão eu não vou ter adoção. Tem que ser uma coisa que coexista junto com aquilo dali e que potencialmente traga benefício incremental, que a partir do momento que algumas redes comecem a usar, elas já estão se beneficiando daquilo dali, e quanto mais redes usarem, aquilo vai ser melhor. Não pode ser uma coisa que, isso aqui a gente só vai ter benefício se 50% dos sistemas autônomos da internet passarem a usar isso. Então a gente vê isso, por exemplo, no caso do RPKI, né? Quem passa a usar tem benefício. Não precisa que... Claro que quanto mais gente usando, o benefício vai ser maior, mas quem já usa já vai ter benefício. Tem benefício. Mas e também, eu acho que muitas dessas pesquisas, elas falham porque eles também não têm essa visão do mercado, porque não tem os dados do mundo real, né? Então a gente fica lá no mundo do acadêmico pensando no que poderia acontecer, mas se a gente tivesse ali um estreitamento, né, dessa relação com o mundo operacional, tendo essa observabilidade de todos os dados que estão trafegando, facilitaria também para o estudante, para o doutorando ou até para o professor investigar os problemas que acontecem na internet. Não, com toda certeza, Eduardo. A gente ter uma visão do que está acontecendo, ela é boa para quem faz pesquisa, ela é boa para o aluno, ela é boa para quem dá aula, porque às vezes tu quer mostrar determinadas coisas em sala de aula e aí tu tem essa possibilidade de dizer, olha, tá acontecendo isso porque eu tenho os dados. E uma coisa, ela é muito boa pro operador de rede, porque o operador de rede vai estar lá, olha, o cliente tá ligando porque ele tá tentando jogar online e não tá bom, né? Como é que o operador de rede vai saber o que ele tem que fazer para poder melhorar aquilo ali? É lógico que ele pode dizer, eu vou fazer um ping ou vou fazer um traceroute para ver o que tá acontecendo. Mas tu tá vendo da tua rede pro mundo e não do mundo pra tua rede. Só que aí, no momento que tu tem dados de outras redes para tu poder entender, tu entende, tu faz o diagnóstico e tu toma uma melhor decisão. Então hoje a gente tem, por exemplo, diversos projetos que ajudam nisso. A gente tem o exemplo, por exemplo, do RIPE Atlas,
que a gente pode ter probes para fazer medições espalhadas. Hoje existem cerca de 12 mil probes no mundo, e isso é uma coisa que qualquer um pode ter na sua casa. Tu pode ir no site do Ripe e fazer uma solicitação para receber uma probe física. Tu pode instanciar uma VM no teu computador ou no teu data center e botar ela ali que as pessoas possam usar para fazer a medição. E a plataforma do Atlas, ela é colaborativa, então quando tu passa a hospedar uma probe, tu passa a ter o direito de usar ela para fazer as medições. Então tu ajuda e os outros te ajudam, porque tu pode medir a partir da rede dos outros. A gente tem muito dado de roteamento que as redes compartilham voluntariamente pra gente entender, mas a gente ainda falta visibilidade sobre isso, porque a gente tem 84 mil AS na internet e a gente deve ter não mais do que 1000 AS compartilhando dados. Então isso faz com que a gente consiga entender, mas a gente perca muita coisa. E quando a gente faz análise de dados, às vezes a gente pode estar inferindo, mas sem ter plena convicção daquilo dali, porque falta visibilidade. E a outra coisa é que existem os looking glasses, que são como se fossem coletores de rotas, né? Mas que permitem que a gente veja o que os AS estão recebendo de rotas, e alguns looking glasses que são muito bons pra gente, como é o caso do Alice, por exemplo, oferece APIs pra gente consultar, e alguns permitem que a gente faça medições a partir do looking glass, né? E aí, a partir do momento que a gente tem tudo isso, faz com que medir a internet se torne algo acessível para qualquer pessoa. Seja por um operador de rede que quer diagnosticar, ou seja simplesmente por um aluno curioso que quer entender por que determinado serviço não está funcionando bem, porque ele pode fazer essas medições e pegar esses dados. Mas não é trivial fazer isso. Vou aproveitar então até para lembrar aqui o pessoal de casa que a gente recentemente gravou uma Semana CAP, onde o tema era Looking Glass, que era um jeito de fazer medição na rede. A gente ensinou o provedor, o sistema autônomo, a montar um Looking Glass. Mas olha, o pessoal de casa, mesmo que não te conheça, eu e o Eduardo já tínhamos aí uma noção com que você trabalhava, né? Mas pela tua resposta aí já deu para ver que você trabalha bastante com medições e bastante com BGP. Então eu queria te convidar a falar um pouquinho mais das pesquisas específicas. A gente falou até agora genericamente de benefícios, disso, daquilo, mas queria saber com que o Pedro trabalha lá na FURG. Bom, vamos lá que a lista é longa, tá? Eu tenho 3 grandes áreas de pesquisa, todas envolvendo internet, todas envolvendo medições. Uma área de pesquisa é interconexão e peering, IXPs, peering remoto, tá? Então a gente faz muita análise de dados de IXPs para entender a dinâmica de interconexão, o que está acontecendo, como os IXPs estão crescendo, os alcances dos IXPs. A gente está no desenvolvimento de uma plataforma junto com a Internet Society e o LACNIC para observabilidade de comportamento nos IXPs, né? Então essa é uma das vertentes que a gente trabalha. A outra vertente muito forte que a gente trabalha, e essa é interessante até, porque muitas das ideias são derivadas de uma conversa com o operador de rede, tá? Que é a parte de engenharia de tráfego. Um dia eu estava conversando com o Fischer, e aí a gente estava falando sobre engenharia de tráfego, e aí eu disse assim: qual a técnica de engenharia de tráfego que tu mais gosta de usar? Tu gosta de usar prepend? Tu gosta de usar mais específico? Communities? O que tu gosta de... Olha que o Fischer era do contra, ele deve ter falado MED, né? Exatamente. Ele falou que gostava do MED. Mas ali, naquele momento, ele me falou assim: mas isso não é uma verdade. Assim, cada um tem meio que o seu sentimento sobre o que é melhor, que seja por uma escolha pessoal ou também por experiências passadas de, teve uma vez que eu tava com um problema e aí eu usei isso aqui resolveu, então agora essa aqui é a minha nova técnica favorita. E aí eu comecei a estudar muito engenharia de tráfego, seja para entender como as rotas propagam, a estabilidade das rotas, as implicações de segurança do uso das técnicas de engenharia de tráfego, né, para tu eventualmente ser vítima de um sequestro de prefixo, né? Porque dependendo se tu tá, por exemplo, inflando o teu caminho com prepend, fica mais fácil para alguém originar um caminho mais curto e sequestrar o teu prefixo. Então a gente tem toda essa parte dessas dinâmicas de engenharia de tráfego, seja do ponto de vista do quanto funciona, o quanto é utilizado. A gente tem uma terceira linha que é focada em segurança, temos segurança do roteamento, a parte de ASPA, RPKI também ali, e tem uma parte de DDoS,
que, como eu tinha comentado antes, a gente tem essa proximidade com o Damito, com o Ayub, com o pessoal da Sage. A gente desenvolveu um projeto em parceria com eles, né, que já foi lançado, acho que eu posso falar o nome aqui, que é o Nomodo, né, que é uma solução para mitigação de DDoS. É a primeira solução desse tipo desenvolvida no sul global, né? Não existia nenhuma solução disso, e os nossos resultados iniciais, tanto de desempenho da solução quanto de como isso está sendo aceito pelo mercado, são muito bons, né? E aí aqui é uma coisa bastante interessante da gente comentar também, porque às vezes as pessoas pensam que pesquisa é uma coisa acadêmica e mercado, operação é uma coisa diferente, mas na verdade a gente tá aqui para resolver os problemas do mundo real, né? E é claro, o problema do mundo real é aquilo que existe um desafio intelectual por trás. Às vezes as pessoas podem pensar assim, eu vou falar com um cara da universidade porque eu preciso que ele desenvolva um front-end pro meu site. Não, cara, isso aí não é o foco. É que é um estagiário barato, né? Exato, né? Mas a gente pode ser barato, Eduardo. A gente pode ser barato, né? Eu sempre brinco assim que quando a gente quer fazer pesquisa, se alguém me apresenta um problema relevante de operação, eu trabalho de graça para resolver aquilo ali. Porque um dos meus indicadores que eu preciso atingir são métricas de pesquisa. E quanto mais impacto a minha pesquisa tiver, melhor para mim. Então, se alguém me aproxima com um problema real, eu posso dizer assim, não, só me explica o problema, eu tenho alunos aqui, a gente vai sentar junto e vai trazer uma solução para esse problema. Essa é uma forma, só que claro que nessas soluções a gente trabalha no tempo que a gente tem disponível para chegar na solução. Mas tem um outro modelo, que é o modelo que a gente trabalhou com a Sage, que é um modelo de parceria, porque lá na FURG a gente tem uma unidade, que é o iTech, que ela é credenciada na Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. E a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, ela é um facilitador para que as universidades desenvolvam pesquisa e tecnologia para as empresas brasileiras, tá? Então, pela relação que eu tinha com a Sage, com o Damito, com a Ayub, eles se aproximaram de mim com um problema que eles tinham, focado nas limitações das soluções de mitigação de DDoS do mercado, que eles precisavam de uma solução melhor. E aí a gente construiu uma solução nova. E aí a grande vantagem desse modelo da Embrapa que a gente tem lá é que a empresa ela não vai colocar mais do que 50% do valor do projeto. Então, se a empresa, por exemplo, ela tem 1 milhão para fazer um projeto de pesquisa, esse 1 milhão viram 2 milhões. Porque a Embrapa bota recurso, a universidade aporta recurso e, dependendo do tamanho da empresa, o Sebrae aporta recursos. E são recursos a fundo perdido para a empresa. Então a empresa pode inovar com menos risco e contratando profissionais que ela não teria acesso no mercado. Porque é difícil tu tirar alguém que faz pesquisa como a gente faz e levar para dentro de uma empresa, porque o custo seria alto. Só que quando tu faz esse projeto, tu tem acesso a vários dessas pessoas com um custo muito inferior do que seria contratar com todo esse suporte da Embrapa e das políticas públicas de desenvolvimento do país. Então vamos lá, Pedro. Você começou falando aí das suas áreas de pesquisa. Vamos ver se eu peguei direito aqui. São 3 áreas. Então, uma delas é interligação entre sistemas autônomos, peering, IXPs, PTTs, tudo que tem a ver com isso daí. Isso. A outra, correlacionada, né, são as boas práticas para você fazer BGP, para você operar um sistema autônomo. Para se beneficiar das conexões que tu acabou de estabelecer no IX e com os outros AS. Exato. E a outra que também tem uma certa correlação é a defesa contra DOS, DDoS, ataques em geral, que normalmente a gente usa técnicas, inclusive, aí de roteamento para fazer isso. É bem legal saber disso, porque a gente tem um curso, né, que é de boas práticas de operação de AS, é o curso BCOP, e é difícil a gente estabelecer quais são as boas práticas. Boas práticas, melhores práticas. Como que a gente faz? Vai no mercado e olha o que o pessoal está fazendo. E tem essa divergência que você falou, né? Tem muita gente que tem práticas diferentes e às vezes não são certas nem erradas. Uma funciona um pouco melhor, outra um pouco pior, mas às vezes a gente não tem dados concretos para saber de verdade qual delas escolher e qual delas propagar, incentivar todo mundo a fazer igual, né? Às vezes a gente dá até mais do que uma escolha, mas quando você também coloca muita escolha num curso, aí o aluno fica perdido. Mas o que eu faço? Essa ou essa?
né? Vai do seu caso e tal. Mas aí você citou a parceria com o Damito e com a Sage. A gente já teve um episódio aqui do Camada 8 com o Damito, que saiu em janeiro. E foi um fluxo empreendedor. O Damito falou dele, da empresa dele, de como que ele começou lá de baixo e construiu a Sage e tudo isso. E ele citou esse projeto. Ele falou bastante coisa, mas não tanta coisa quanto a gente gostaria de ouvir. Então vamos ver agora se você fala um pouco mais. Eu achei super interessante esse modelo em que você tem um modelo próprio preparado dentro da universidade para fazer a parceria com a iniciativa privada e dividir aí recursos para você investir na pesquisa, onde a iniciativa privada só investe metade do valor de fato necessário para bancar aquilo e o resto vem o quê? Vem do governo a fundo perdido? Isso, vem da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa de Inovação Industrial, e eventualmente do Sebrae, a depender do tamanho da empresa. Ou seja, é 50% no caso mais extremo. Dependendo para empresas menores, o aporte pode ser maior do lado do governo, ou seja, o que reduz ainda mais o risco. É o modelo, tem um problema, alguém vai me fazer uma solução boa e barata. Exato. Legal. Exato. E aí, no final, a propriedade intelectual disso ela é dividida entre a empresa e a universidade, mas a empresa sempre tem a opção de adquirir 100% da propriedade intelectual, porque ela pode eventualmente falar, eu não quero ficar pagando licenciamento ou royalties em cima disso aqui, porque eu sei que eu posso ganhar mais se isso for todo meu. Então vai lá, negocia com a universidade, compra a parte dela e aí fica com 100% da... Então você, nosso ouvinte, que tem um problema, o Pedro vai deixar agora os contatos dele, telefone e tudo, porque ele resolve os problemas. Eu queria que a minha operadora de internet também procurasse o Pedro, porque eles não resolvem o problema de internet em casa, por mais que eu fale assim, precisa melhorar, eles não me escutam, eu falo assim, de graça ali, pega lá o Pedro. Né? Eles podem participar do X-Forum, do GTEC, o Pedro tá lá sempre dando palestra também. Voltando ao assunto, quando a gente ouviu o Damito falar dessa parceria e quando a gente te escuta agora falar dessa parceria, me vem na cabeça dois pensamentos contraditórios. Caramba, né, fizemos algo aqui nacional no nível que concorre com o Arbor da vida, né, consegue fazer limpeza de tráfego com um appliance e algo assim. A outra é aquele sentimento de vira-lata que o brasileiro tem. Cara, fizemos isso aqui? Ah, não. Então, mas como é isso? Como que o Brasil tem condições, a universidade brasileira tem condições de desenvolver um produto do nível de um Arbor aí com alcance mundial? Então, essa é uma boa pergunta, porque essa coisa da síndrome do vira-lata muitas vezes vem que as pessoas pensam assim, mas esses caras do Brasil estão fazendo isso? E a questão é que aqui a gente juntou duas coisas. A gente juntou um lado que é... E aí vem daquilo dessa integração que eu tento fazer com a comunidade de operação e a academia, que a gente tinha dois caras muito bons. O Damito e o Ayub, que conhecem a realidade do DDoS, dos ataques e etc. E eles sabem exatamente aonde que as ferramentas que existiam no mercado acertavam e aonde que elas erravam. Eles sempre falam que as empresas não entendem a realidade do mercado brasileiro, das redes brasileiras, dos tipos de ataque. Então assim, tu tem uma inteligência, um conhecimento ali que talvez só aquelas duas pessoas tenham para aportar. E do outro lado... né, que é uma coisa que, querendo ou não, é puxar a sardinha pro meu lado, a gente é treinado pra fazer isso. O cara que tá lá na universidade, né, eu não cheguei a contar tanto da trajetória aqui, mas durante o doutorado, eu fiz parte do meu doutorado no exterior, eu fui pra Arábia Saudita numa experiência meio louca ou diferente, assim, que eu passei lá. Né, depois que eu terminei o doutorado, eu passei um tempo no Max Planck, na Alemanha. Eu colaboro ativamente com os principais pesquisadores da área de internet, de redes. Então, aquilo assim, apesar de estarmos no Brasil, né, mas nós somos altamente treinados para fazer isso. Isso não é só você, né? Você tá falando de você, obviamente, mas também dos pesquisadores em geral, ou não?
Aqui da ciência brasileira. a gente tem ótimos... Eu posso falar pela área que eu trabalho, tá? Então, eu digo assim, que hoje, no Brasil, a gente tem alguns bons pesquisadores na área de redes, né? Naquilo também sempre com o receio de citar nomes e esquecer, né? Então, gente, se eu esqueci de falar de alguém, por favor, me perdoem, mas 2 pessoas ou 3 pessoas que são muito importantes na área de redes para o Brasil, né? Talvez o nosso maior expoente hoje seja o Ítalo, da Federal de Minas Gerais, né? A gente tem também o Ronaldo Ferreira, da Federal do Mato Grosso do Sul. E a gente tem o Marinho, que, puxando um pouco o saco, foi meu orientador de doutorado e hoje está lá na Universidade de Waikato, na Nova Zelândia. Então a gente tem gente muito boa fazendo pesquisa na área de redes, especificamente nessa área de medições de internet, de observabilidade, dos problemas de operação. Algo que o Damito comentou com a gente foi justamente dessa característica diferente que tem o mercado brasileiro, que gera uma diferença nos ataques. É algo até um pouco depreciativo, porque parece que a gente tem muitos provedores e os provedores se atacam entre si, ou os provedores contratam ataques contra os outros provedores. Então o que a gente vê fora do Brasil, muitas vezes são ataques com outras motivações que tentam tirar um conteúdo do ar, tentam tirar um conteúdo de funcionamento. E aqui no Brasil a gente vê um ataque tentando fazer um provedor de acesso à internet parar de funcionar, coisa que é mais rara em outros países. Você, no desenvolvimento da pesquisa, conseguiu ver, através de dados, essa mesma característica que o Damito aqui contou pra gente? Então, a gente durante todo o projeto, a gente sempre trabalhou com os dados da Sage, né? Então a gente trabalhava com a realidade que a Sage via no mercado brasileiro, porque pegando também um pouco do gancho disso que a gente tinha falado antes de dados e compartilhamento, um dos desafios que a gente tem na hora é que existe compartilhamento de dados de roteamento, existe disponibilização de probes para medições, mas o tráfego ele é sempre uma questão muito sensível. Então a gente não tem datasets públicos de tráfego, né? Então a gente não conseguiu, digamos, durante o projeto observar outros comportamentos, senão aqueles que a gente via na rede da própria Sage, que é esse comportamento que o Damito relatou de ataques focados na infraestrutura do provedor e não porque eu quero tirar a aplicação X do ar ou o site Y do ar. Não, e você estava comentando dessa pesquisa que você fez, né? Muito porque você tinha os dados da Sage, né? Mas eu penso assim num pesquisador que não tem o dado da empresa, né? Voltando ali para aquela ideia das ferramentas, né? O que ele poderia utilizar? Você comentou do Ripe Atlas, mas tem mais outras ferramentas que ele pode puxar, Looking Glass. Acho que deve ter alguma coisa, eu ouvi falar alguma coisa do Ítalo, até que você comentou, do professor, né? Tem. A gente, quando a gente vai fazer pesquisa, né, e aqui pode ser, assim, eu passo às vezes atividades de medição de internet para aluno fazer, né? Então, assim, como parte de trabalho de disciplina, a gente tem um grande ferramental disponível. Se a gente quer medir latência ou ver que rota que está sendo usada para, né, o que o pacote está pegando, o Atlas é uma das melhores ferramentas que a gente tem pela cobertura, né? Então tu vai lá, tu pode fazer ping, traceroute, consulta de DNS, tu tem probes no mundo inteiro. Tem aquela questão de que tu precisa hospedar uma probe para tu poder ter créditos para usar na plataforma. É importante mencionar que no Brasil a gente também tem uma plataforma que é o ISP Tools, que digamos é mais focada no Brasil, mas também permite a gente fazer essas medições. Se tu quer entender comportamento de roteamentos, a gente tem o projeto RouteViews, a gente tem o RIS do Ripe, que hospedam dados de roteamento. A PCH oferece muitos dados de roteamento pra gente fazer. A gente tem os Looking Glass, né? E aqui, por exemplo, eu uso muito o Looking Glass do iX para coletar dados e para analisar. Ele oferece uma API muito boa, então tu pode fazer consultas com a API, automatizar coisas para entender o comportamento, né, de ver o que está acontecendo ali, né? Isso, digamos assim, são ferramentas que um usuário ou um pesquisador iniciante poderia usar para tirar informações sobre a internet. A gente tem uma outra ferramenta muito interessante, aí ela tem uma contribuição forte, né, do Ítalo Cunha, da UFMG, que é um dos principais desenvolvedores, que é o Peering, que nada tem a ver com o PeeringDB, é apenas uma plataforma que tem um nome
parcialmente igual, que ela permite que a gente faça anúncios de prefixos na internet, ou seja, ela tem sessões BGP estabelecidas e a gente pode fazer experimentos controlados com BGP para avaliar o comportamento de propagação de rotas, por exemplo, e é isso que eu uso naqueles meus trabalhos de engenharia de tráfego, para entender se eu usar a técnica X, como é que vai propagar, se eu usar a técnica Y, e se eu tentar sequestrar assim, ou tentar sequestrar do outro jeito, tá? Então o Peer ela é uma ferramenta mais avançada, ela é focada em quem faz pesquisa sobre o BGP e permite que a gente opere um AS sem ter um AS, porque a gente usa o AS do Peering através da parceria, né? Então se tu precisa fazer, tu vai lá, entra no site do Peering, diz, olha, eu quero fazer esse projeto de medição usando BGP e assim. E aqui, até eu queria aproveitar o espaço para fazer um apelo para a comunidade de operação de redes, tá? Que o Peer é uma plataforma que ela é muito importante para pesquisa e ela, quanto mais colaboração a gente tiver, melhor. Então, por exemplo, quem puder oferecer uma sessão BGP com a gente para fazer trânsito para os prefixos do Peering, né, ou fazer o anúncio dos nossos prefixos num IX que eventualmente o Peering não está presente, né, isso é sempre muito bem-vindo, porque a gente faz pesquisa analisando a internet e às vezes as pessoas pensam, como que eu posso colaborar? Tu pode colaborar hospedando uma probe do Atlas, tu pode colaborar tendo um Looking Glass, como a gente tinha comentado anteriormente, que vocês mencionaram, né, o tutorial, o curso da semana de capacitação. Tu pode fazer uma sessão BGP com algum coletor de rota e exportar tuas rotas. Tu pode entrar em contato com a equipe do Peering e ofertar conectividade em IX ou trânsito. Tudo isso ajuda para que a gente tenha uma observabilidade maior e que a gente possa fazer pesquisas para melhorar a operação da internet, porque uma das coisas também que a gente pode comentar é que a gente sempre traz resultado a partir das análises que a gente faz, né? Não é assim, a gente faz e fica no papel. O Moreiras comentou, a gente vem para os eventos do NIC, a gente apresenta, a gente vai para os eventos do LACNIC, apresenta, então a gente recebe apoio da comunidade e tenta de alguma forma trazer isso para melhorar o funcionamento da internet como um todo. Já que você falou do Peering, Pedro, e pediu colaboração, então, por favor, dê mais dados. Como que um provedor pode, por exemplo, um provedor que está disposto a dar trânsito, o que ele precisa? Precisa fornecer 10 Gbps de trânsito ou não? É só para fazer meia dúzia de pings? Como que é isso? Vai que é pro Ítalo ficar assistindo Netflix ali à vontade. Não, Né? não. Só 20 mega já dá. Também, não, então, mas esse é um ponto importante, Moreiras, que não precisa de muita banda. Porque basicamente o que a gente faz no Peering são pings e traceroutes. Tá? Para entender para onde que o pacote está indo, para onde que o pacote está voltando e qual é a latência, tá? Então, talvez 20 megabits sejam suficientes para a gente fazer o que a gente precisa no Peering, tá? Não, o requisito não é alto. Não parece algo muito difícil do pessoal dos provedores conseguir fornecer. Então, pessoal dos provedores, por favor, aí vamos colaborar. Exato, entre em contato com o Pedro, ou até com a gente, que a gente faz a ponte. Ou direto com o Ítalo, que é o... Direto com o Ítalo. Procura, né, a plataforma Peering. É difícil até procurar isso, acho que Peering vai aparecer muita coisa, né? Mas, sei lá, de repente, plataforma de pesquisa, alguma coisa assim. A gente põe o link nas descrições aí, nas plataformas que permitirem isso, a gente coloca. E vamos lá, você está fazendo uma pesquisa aí, seja no Peering, no Ripe Atlas, e você começa a identificar dados estranhos, porque aí é o momento da pergunta, né? Da onde que tá vindo esses dados estranhos? Às vezes você quer saber um pouquinho mais de uma questão de confiabilidade desses dados, como que você poderia evitar um falso positivo, talvez ali tendo dados reais ali de uma outra empresa, o que você faria? Tá, aqui acho que a gente consegue falar 2 pontos interessantes aqui. Esses projetos de coleta de rotas, por exemplo, que a gente faz muita análise de BGP, eles têm uma determinada visibilidade, mas são em torno de 1000 AS dos 84 mil que fazem parte compartilhando. A gente tem visibilidade da internet inteira, mas não as visões de todo mundo. Aí, quando a gente encontra algum comportamento estranho, o que a gente acaba, às vezes, fazendo? Temos amigos na operação de rede. Então, sempre há o receio da operação de rede em compartilhar dados. Mas uma forma que o pessoal pode compartilhar informação com a gente é validando dados pra gente. Então, eu posso, muitas vezes, fornecer uma lista de algo que eu gostaria de ser validado, não ter acesso ao dado propriamente dito, o operador consulta as informações internas e me devolve uma resposta dizendo, olha, deu 90% igual, deu tudo igual ou deu tudo diferente. Que isso é uma forma que a gente consegue colaborar sem que o operador se preocupe em expor algum dado sensível.
né? E também nesses processos, Eduardo, de interação com as empresas, a gente também muitas vezes entra em contato porque a gente encontra coisas que não deveriam estar ali. E sempre vem a pergunta, será que isso que não deveria estar aqui é uma questão dos nossos dados ou é uma questão que realmente acontece? Um caso interessante que a gente teve, um caso de uma rede social que a gente estava analisando os dados de roteamento e a gente observou um comportamento estranho que era persistente ao longo dos últimos 2 anos dos dados que a gente estava analisando. E a gente achou aquilo muito estranho. E aí pensou, bom, vou tentar de alguma forma entrar em contato com a empresa para ver se aquilo ali é um problema dos dados, né, da observabilidade, da visão que a gente tem, ou se realmente estava acontecendo. Conversa com o operador de rede A, B, chegamos no operador de rede dessa grande rede social, explicamos a situação. Primeiro, a resposta foi que não, aquilo não estava acontecendo. Pediram para compartilhar os dados, compartilhamos os dados com os resultados. Deram uma semana, entraram em contato novamente conosco e tinham identificado que havia um bug numa ferramenta de automação deles que estava fazendo com que todos os prefixos para todos os vizinhos estavam sendo anunciados com um prepend de tamanho 2 ao longo dos últimos 2 anos, né? E aí depois esse bug foi corrigido, né? Mas, ou seja, a gente faz muita análise sempre tentando trazer o resultado de volta para a operação, seja dessa forma de entrar pontualmente em contato, ou quando a gente vem para os eventos, por exemplo, e explica as coisas de uma maneira um pouco mais abrangente, pedindo para a comunidade tomar determinadas ações em relação àquilo dali. E acho também que daria para fazer algum tipo de contrato também, deles poderem fornecer de maneira sigilosa para você estudar os dados. Não daria alguma coisa assim? Esse seria o cenário ideal. Mas o que acaba acontecendo é que a empresa muitas vezes tem medo de expor coisas que talvez ela não gostaria, embora ela não saiba o que exatamente é. Mas ela talvez assim, aqui eu estou confortável, então se eu for expor esses dados, talvez isso possa me dar algum tipo de problema, então vamos seguir como estamos. Tá, mas é uma coisa complicada às vezes. Você já identificou alguma área de pesquisa, algum problema no qual você gostaria de trabalhar, mas você não pode trabalhar hoje porque você não tem os dados, não tem dados suficientes? Sim, a gente tem essa parte de análise de interconexão, dos IXPs que a gente faz, né? Que a gente sabe que eles são muito... Ih, Moreira, vai falar agora que você não tá fornecendo dados pra ele. Não é isso. Não é isso que eu vou falar. Tá, mas seria ótimo. Seria ótimo se o X desse fluxos pra gente. Tá? Mas uma das coisas que a gente sabe que é muito complicado da gente ter visibilidade pra estudar é essa parte das relações entre os AS e para onde que o tráfego vai fluir. A gente sabe que a internet ela é composta de acordos comerciais entre as redes, não, tipo, vou trocar tráfego contigo, não vou trocar tráfego contigo, e só que a gente não sabe como é que são essas relações. Tanto é que existe uma área de pesquisa que é focada somente em tentar inferir estas relações. Ou seja, a gente infere como são as relações entre as redes para depois tentar construir explicações a partir da inferência que a gente fez sobre qual potencialmente é aquela relação, né? Ou seja, a gente tem que fazer uma pesquisa antes para poder fazer outras pesquisas que dependem daquela informação. A gente sabe que isso é uma informação muitas vezes sigilosa, é uma coisa de negócio que ela não quer expor, se é uma relação de peering, se é uma relação de trânsito, se é uma relação que a gente fala que é complexa, que dependendo da localidade pode parecer uma relação de peering, mas se está conectado em outra localidade é uma relação de trânsito. Mas esse é um dado que se as empresas voluntariamente disponibilizassem pra gente, ou fossem lá no PeeringDB e tivesse um campo para informar, essas aqui são as relações que eu tenho, isso seria muito valioso pra gente fazer pesquisa, embora isso é mais um sonho do que uma coisa que eu enxergue como uma realidade que você vai concretizar em poucos tempo. Sim, porque normalmente são dados realmente privados ali, né, que envolvem contratos entre diferentes organizações. E a outra seria tráfego. Mas também porque as pessoas pensam às vezes que quando a gente pede tráfego, eu quero saber o conteúdo do pacote. Mas a gente só quer a informação do flow, a meta-informação que tá ali. Mas algumas pessoas do jurídico das empresas pensam que aquilo pode ser uma informação sensível porque vai expor os níveis de tráfego trocados entre as redes e preferem não compartilhar. Bom, a conversa tá muito boa, mas a gente precisa chegar no final. E aí eu gostaria de saber se você queria deixar alguma mensagem, assim, algum legado ali para essa intersecção do mundo acadêmico e do mundo privado,
pra gente conseguir unir mais eles, né? Então, eu acho que aqui, assim, uma das coisas que eu observei ao longo do tempo, né, dessa interação com a comunidade, é que o ponto principal pra gente chegar nesse patamar de colaboração é tu ter um pouco de humildade e aceitar que não é porque, por exemplo, eu sou um cara que fiz o meu mestrado, meu doutorado, eu sei tudo de todas as coisas e que eu tenho que respeitar sempre muito o que o pessoal da operação de rede tá falando, porque é quem vive o dia a dia daquilo ali. Eu sei o mundo teórico, mas não sei o mundo prático, mas também que do lado da operação o pessoal precisa entender o papel que a gente tem de desenvolver pesquisa e tentar enxergar coisas que talvez não façam muito sentido no começo para quem tá na operação, mas que na verdade a gente tá tentando enxergar mais na frente, né? A gente só tem a crescer se a gente colaborar, e pra gente colaborar, se todo mundo respeitar o conhecimento que o outro tem, a gente vai talvez conseguir evoluir a internet brasileira bastante. Vulgo tem que usar as sandálias da humildade, né? Exato. Como o Pânico falava. Né? Exatamente. Cada um tem a sua expertise, a sua área de domínio, e juntos a gente vai ser melhor do que cada um no seu quadrado, sem colaborar. Legal, a gente quer ver bem mais colaborações desse tipo aí que você teve com a SAGE acontecerem aqui no Brasil. Realmente muito legal. Muito obrigado. E fica aí um convite para você voltar aqui no nosso podcast para contar mais pesquisas que você está desenvolvendo. É outro produto e tal. Muito obrigado. Certo, obrigado, gente. Bom, o episódio foi muito bom, mas precisamos finalizar. Vamos para os últimos avisos, lembrando que estão abertas as inscrições para as turmas de 2026 do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, o BCOP, tanto nas versões EAD quanto nas presenciais. As inscrições também estão abertas para o nosso curso de formação básica de ISPs do programa AceleraNet, então não perca. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande o e-mail para cursoseptro@nic.br. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo importante, siga as nossas redes sociais. Você nos encontra no X, o antigo Twitter, como @comuniquebr. No Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram, nós somos @NicBR. E no YouTube, é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8. Até mais! Tchau, pessoal! E lembre-se, essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br. Registre você também o seu .br.